palavra é um fortíssimo convite para entender que só o encontro com o Senhor pode saciar a fome do nosso coração. Ele é a fonte da vida e só nele podemos encontrar vida plena. Por isso ele continuamente nos convida, como vemos na primeira leitura do profeta Isaías: vinde a mim. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro e vinho sem pagar. Sim, o seu amor é gratuito e generoso. Vemos logo no sinal do trigo e do vinho o símbolo do banquete eucarístico, o qual o Senhor nos convida de forma particular no domingo, o dia do Senhor. E não apenas pão e vinho podem saciar a nossa fome, como a sua própria presença, a sua palavra, a sua eterna aliança. Lemos de fato ainda nesse trecho do capítulo 55 do profeta Isaías. Prestai atenção. Esta atenção que Santa Teresa de Calcutá dizia ser o começo da santidade, e vinde a mim. Escutai, a vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança. A sua palavra é o verdadeiro alimento, o maná no deserto do nosso caminho humano. A força que, como aconteceu com o profeta Elias, o sustentou na hora da provação, do cansaço, para chegar ao cume do Monte Horeb, aí onde o Senhor nos espera para revelar-se plenamente para nós. O nosso Deus é, de fato, um Deus paciente, compassivo, misericordioso, cheio de bondade, como escutamos no belíssimo Salmo 144, que em sua palavra, Pai providente, que nos alimenta generosamente. Lemos: todos os olhos esperam de vós, e a seu tempo vós os alimentais. Basta abrirdes as mãos para saciardes com benevolência todos os viventes. Somos chamados a experimentar neste domingo, de forma particular, o poder compassivo e misericordioso do nosso Deus, cujo amor, como lemos no trecho da multiplicação dos pães e dos peixes, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, não apenas nos sacia, mas é superabundante. Ele nos ama até a loucura, como diria Santa Teresinha do Menino Jesus. De fato, lemos que Jesus tenta retirar-se perante a notícia do martírio de João Batista, mas mesmo assim não para no seu sofrimento, e perante as multidões que o procuram desejosas de estar na sua presença, famintas, antes da sua palavra, e no fim do dia também do alimento material, Jesus move-se à compaixão delas e as alimenta com tanta generosidade e abundância que recolherão ainda 12 cestos, símbolo dos apóstolos, cheio dos pedaços que sobraram, mesmo que todos tinham comido até serem fartos. Sim, o amor de Deus é gratuito e sem medida. O Senhor deseja saciar até a fartura a nossa fome e a nossa sede. E como sabemos, se dá por inteiro no milagre da multiplicação, para que possamos entender o mistério eucarístico que celebramos no sacramento do altar. Ele dá a si mesmo para comer, pois de fato só Ele pode saciar a fome do nosso coração e satisfazer o desejo da nossa alma, que só pode descansar nele, como dizia Santo Agostinho. O banquete que o Senhor oferece contrasta com o banquete de Herodes que o precede. Aquele banquete de Herodes gerou a morte e o martírio de João Batista. Este de Cristo é fonte de vida e salvação. Como dizia ainda a Madre Teresa de Calcutá, o mundo pode multiplicar as oportunidades de prazer, mas não sabe oferecer nenhuma migalha de vida e de verdadeira alegria. O pão que Jesus nos dá é um pão que dá vida e vida eterna, como dirá São João no capítulo 6 do seu Evangelho, ajudando-nos a penetrar na plenitude do mistério eucarístico simbolizado na multiplicação dos pães. Lemos de fato no capítulo 6 do Evangelho de São João, no versículos 55 e 57.
A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e nele. Assim como o Pai que me enviou vive e vivo pelo Pai, quem comer a minha carne viverá por mim. Todos os evangelistas contam este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mesmo porque tem uma importância central no Evangelho e na vida da comunidade cristã. Até Mateus e Marcos repetem 2 vezes este relato. Por quê? Repetir é relembrar e manter viva a capacidade de surpreender-se para que nunca nos acostumemos ao milagre da Eucaristia. Por este milagre, ele literalmente ainda multiplica os pães e se torna presente em toda a terra, dando a si mesmo no pão e no vinho. Ele é o único capaz de saciar até transbordar. Ele se dá até de sobra, se assim podemos dizer, para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus sabe que assim como aconteceu com João Batista, ele também deverá dar a sua vida para que tenhamos vida. Ele sabe, como lemos na segunda leitura deste domingo, do capítulo 8 da Carta aos Romanos, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que nada pode nos separar do seu amor, e que em tudo somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. A própria morte tornar-se-á um meio para dar a vida com amor misericordioso, gratuito e sem medida. Me vem em mente a experiência de um jovem viciado nas drogas que vivia uma vida de pecado e de desordem sexual, alimentando-se, por assim dizer, no banquete que o mundo oferece, que como o banquete de Rhodes oferece a morte como salário. Um dia entrou numa igreja e ouviu que o dom do Espírito é gratuito e sem medida. De repente, arrependido, caiu de joelhos e suplicou o Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que você veio para os pecadores, que teu amor é gratuito e sem medida. Peço, eu não mereço, mas eu preciso, eu quero, dar o Espírito Santo. De repente, se sentiu cheio de Espírito e percebia um fogo que não conseguia conter. Percebia as correntes do vício caindo, sentiu-se renascer como nova criatura. E hoje evangeliza com força, ousadia, na unção do Espírito Santo. A compaixão de Jesus é Rahamim, entranhas de misericórdia em hebraico, e nos faz renascer. A sua entrega na morte de cruz é parte de uma nova humanidade que nasce. Em cada Eucaristia podemos renascer no mistério da sua morte e ressurreição, que se renova no mistério do altar. E aqui uma última consideração. Jesus pede para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Esta palavra é densa de significado. Por um lado, cabe à Igreja perpetuar o mistério eucarístico até que ele venha. Por outro lado, podemos entender que nós mesmos, pela força da Eucaristia, nos tornamos o pão da vida, aquele pão que todos precisam comer, mesmo aqueles que não conhecem o Senhor e que só poderão conhecê-lo através da nossa vida doada por amor. Ele saberá multiplicar os poucos pães e os poucos peixes, símbolo da nossa entrega no sacrifício eucarístico, transfigurando o nosso viver, para que, vendo-nos, vejam Jesus em nós, escutando-nos ou escutem as nossas palavras, entregando-nos ou reconheçam na nossa vida consumida por amor. Como dizia São Padre Pio, sejais vós pão fresco para as bocas famintas e vinho saboroso para as gargantas secas, de forma que, como aconteceu com Santa Teresa de Calcutá, com Padre Pio e tantos outros santos, as pessoas possam dizer: agora sei que Jesus é Deus porque vi nas tuas mãos, no teu olhar, na tua vida doada gratuitamente e sem medida. Um bom domingo para todos. Paz e misericórdia.